Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa reflexão de hoje. Estamos alternando reflexão com respostas às perguntas. E vamos então à pergunta dela, que diz assim: relacionamento com uma pessoa casada, no meu caso, com uma mulher casada, tem futuro? Olha, minha querida, veja bem. Claro que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, evidentemente que, nossa, assim, né? Uma pergunta dessa, ela abre margem para a gente conhecer o contexto, conhecer e sem contar que abre margem para as N incógnitas que podem, essas incógnitas, o que eu chamo de incógnitas, tô meio, que tá muito tarde, eu tô cansado. Na matemática é o x, o y, enfim, a incógnita. Agora, nos relacionamentos são os desdobramentos. Não é verdade, gente? São os desdobramentos. E aqui relacionamento não é só relacionamento amoroso, não. Quantas são as incógnitas nos relacionamentos? Relacionamentos de amizade. Hein? Fala a verdade. Quantas vezes a coisa foi para um lado que você nunca imaginou que fosse acontecer? Não é? No âmbito profissional. Quantas vezes no âmbito profissional, de repente, você não imaginava que a sua carreira fosse decolar daquele jeito como decolou, ou não é? Fosse cair como caiu, ou que você fosse ter um revés daquele. Então, tá vendo? São as incógnitas, são os desdobramentos que muitas vezes a gente tem uma regra, entre aspas, não é? Olha, né? Pelo andamento, pelo andar da carruagem, tudo indica que, então, por exemplo, no âmbito profissional, pelo andar da carruagem, tudo indicava que eu ia, super ser o gerente. E, veio no andar da carruagem, entende? O diretor infartou, veio o outro no lugar, e aí a coisa foi, a sua gerência, o seu projeto de gerência foi embora. Não é verdade, gente? São desdobramentos que acontecem e que você fala, caramba, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Então, feita essa introdução, vamos assim dizer, eu quis fazer essa introdução realmente para querer dizer, tem um monte de gente que vai estar assistindo esse vídeo e a pessoa vai falar, não, porque no meu caso, não, porque são os desdobramentos que eu estou falando. Agora, aí é que tá. Assim como aquela pessoa, em termos de probabilidade, certo? Em termos de probabilidade, aquela pessoa que foi dedicada, aquela pessoa que estudou, aquela pessoa que se preparou, aquela pessoa, ela, em termos de probabilidade, ela tem chance de alcançar um patamar elevado na sua carreira profissional, por exemplo? Tem, não tem? Certo? Tem uma grande chance. Não tem, gente? Em termos de probabilidade. Ah, porque eu conheço o cara que é engenheiro, que tem MBA e está trabalhando não sei o quê. Estou falando em termos de probabilidade. Em termos de probabilidade, a pessoa tem chance de evoluir profissionalmente, certo? Se eu tivesse que responder esta sua pergunta, minha querida, em termos de probabilidade, relacionamento com uma pessoa casada tem futuro? Então, em termos de probabilidade, só esse fato. Depois eu pego o outro desdobramento que a sua frase tem. Só esse fato. Eu me relacionar com uma pessoa casada tem futuro? Em termos de probabilidade, não. Certo? Em termos de probabilidade, não tem. Quem me acompanha há algum tempo aqui no canal, os vídeos das 19, que são as leituras dos e-mails, você sabe. O que acontece? Todos os casos que apareceram de pessoas que se envolveram, os casos que apareceram aqui,
tá? Não significa que aqui é o referencial para o mundo. Mas os casos que apareceram aqui, todos os casos que apareceram aqui, 99,9% dos casos que apareceram aqui, tá? E já são mais de 3.000 vídeos gravados. Todos os casos que apareceram aqui mostraram que o relacionamento com uma pessoa casada foi furada. Não deu certo. Só trouxe sofrimento. Só trouxe desequilíbrio, custou-me a paz de espírito e assim por diante. Certo? Agora, olha lá, dentro da sua frase tem um desdobramento. Por isso que eu falo. As incógnitas, os desdobramentos, né? as nuances próprias de cada situação. No caso aqui, você, minha querida, tem, né, você, mulher, que me enviou a pergunta, tem caso com uma outra mulher que é casada. Então, aqui entra toda a problemática do preconceito, entra toda a problemática de uma pessoa que está escondida, de uma pessoa que vive dentro do armário, e aí entrariam outras perguntas também aqui que eu faria. Esta pessoa, além de ser casada, né, ou seja, provavelmente é casada com um homem, tá? Então, além de ter toda essa questão, se ela já está casada com um homem, é porque talvez ela tenha uma grande dificuldade de se aceitar, uma grande dificuldade de trabalhar a sua própria sexualidade. Então, é uma pessoa que vive sob o julgo do que os outros vão dizer, do que a sociedade vai dizer. Então, eu preciso prestar contas para a sociedade e assim por diante. Agora, se é uma pessoa, uma mulher casada com um homem e tem filhos, olha lá, olha os desdobramentos, tá vendo, gente? Então, não é simples. As coisas não são assim. Então, uma coisa vai complicando a outra. Então, é furada nesse sentido. São situações que se complicaram demais. São situações que não são simples. E é ali que eu estou agora depositando o meu sentimento. E todos os casos que nós acompanhamos aqui, agora, todos os casos que apareceram aqui, na sua grande maioria, 99%, foram casos heterossexuais. E todos os casos heterossexuais terminaram em quê? Em dor e tristeza. Principalmente para a pessoa que era amante, que ficava sempre criando expectativa, que ficava sempre criando, né? Sempre esperando, e a outra pessoa sempre dizendo o quê? Não, você tem que me entender, você tem que me compreender, porque é muito complicado, porque as coisas não são tão fáceis. E aí quando você volta a apertar de novo, sempre vai ter algum motivo. Não, porque você tem que entender que a minha mulher é louca, o meu marido é louco, eu tenho medo do que ele possa fazer. Então sempre vão ser desculpas, enquanto isso eu vou ganhando tempo, fico cozinhando, né, em banho-maria, fica aí e vai levando a coisa. Então, repito. André, tá vendo? Eu continuei e a gente agora tá linda, maravilhosa, vivendo juntos, feliz. São os desdobramentos, ainda bem. Então, se houve um desdobramento, né, não houve tantas pessoas feridas, o que eu duvido. Porque uma pessoa casada que se envolve com outra, sempre vai ter alguém machucado na história, sempre vai ter alguém que vai ficar ferido. Dificilmente são situações onde pessoas não saem feridas. Mas, não é? A tendência é que seja sim uma furada. Ou seja, racionalmente, se eu tivesse que chegar, né, diante de uma situação, nossa, olha, eu vou começar a me envolver com essa pessoa aqui. É uma pessoa casada, então eu vou me envolver com ela? Não. Certo? Não. Primeiro, eu acredito que seria por uma questão de respeito, né? Uma questão de respeito. O que eu digo aqui, gente? Eu não estou com moralismo. Questão de respeito é no sentido de que, poxa vida, eu não vou fazer para uma outra pessoa o que eu não gostaria que fizessem comigo.
É simplesmente isso. Não estou com um aspecto moral, aspecto religioso. É uma questão filosófica, ética. Kant, filósofo alemão, trabalhou muito essa questão. Sabe? De não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizessem a mim. Então, para mim, é uma questão filosófica. Não estou aqui com moralismo ou com questão religiosa. Certo? Então, em primeiro lugar, seria a questão do respeito. E segundo lugar, que é um terreno complicadíssimo. É um terreno minado. E é ali que eu vou estar entrando. Certo? Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre gravação privada, dos meus livros, ou seja, o meu site, treinamento, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tudo, né, dividido por tópico, uma gracinha, bonitinho para você, né, tudo muito bem organizadinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.